tudo que nós vamos falar aqui, vamos buscar a direção de Deus para aquilo que for dito aqui seja coisas boas para você, sejam coisas agradáveis aos ouvidos santos de Deus, sejam informações úteis. Vamos pedir para Deus nos dar a direção para que a gente possa realizar este trabalho, este serviço, não para homem nenhum ser engrandecido nem glorificado, mas para que Jesus seja proclamado a todos aqueles que quiserem ouvir. Vamos orar então. Deus Todo-Poderoso, Eterno e Maravilhoso, Pai e Senhor, bendito és Tu. Nos juntamos aqui, Senhor, em torno do Senhor, em torno do Seu santo, poderoso e maravilhoso nome, para exaltar o Senhor, para cultuar o Senhor e para receber do Senhor ajuda nas nossas vidas. Os tempos são tão difíceis, são tantas coisas que acontecem e nós às vezes nos sentimos como que flutuando, sem chão, porque não sabemos tratar com os diversos assuntos. Então eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude. Peço que o Senhor nos oriente, nos fortaleça, nos dê da sua graça, da sua compaixão, da sua misericórdia, do teu amor, da tua justiça, e que o Senhor fale conosco. Recebe a nossa adoração, o nosso culto. Fala conosco sobre este assunto tão importante nos dias de hoje, este assunto que incomoda tanta gente, que nós vamos, através da Bíblia, tentar ajudar algumas pessoas, muitas pessoas. Esta é a oração que eu faço, louvando, exaltando e glorificando o Senhor, e cultuando o Senhor, sempre e tudo no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Olha, nós vamos hoje falar deste assunto aqui. Depressão, ansiedade, preocupações, medo. O que a Bíblia fala sobre isso, né? Nós não vamos hoje ler uma passagem para começar a falar disso. Nós vamos começar a falar com a Bíblia aberta, aliás, 2 Bíblias abertas aqui, e levar você a consultar a Bíblia. Primeiro nós vamos começar a falar. Olha, não há nada de errado, nada, absolutamente nada de errado em reconhecer de maneira realística e tentar lidar com os problemas que a gente identifica na nossa vida. Todas as vidas têm problema, ou problemas.
E é perigoso. Não é bíblico, não é cristão, não é inteligente, não é racional ignorar o perigo. Porque ignorar o perigo é enganar a si próprio. Mas também não é inteligente, racional, ir além do necessário. Ir além de identificar o problema, ir além de não ignorar o perigo, ir além de um limite. Porque ir além disso é prejudicial, é excessivo. Então, todas as nossas preocupações, todas, o que nós vamos fazer? Você tem preocupação? Eu tenho. Você tem medos? Eu tenho. Todo mundo tem. Porque a pessoa que não tem preocupação, problema ou medos, não é uma pessoa normal. Não está dentro daquilo que é considerado normalidade numa pessoa. Né? Só quem não consegue identificar os problemas tem um problema, porque está fora da normalidade. Então não fique preocupado que você identifica, olha, aquilo é um problema, aquilo não... Não fique preocupado. Isso está dentro da normalidade. O problema é você tratar isso que você identifica de maneira excessiva. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós identificamos como dificuldade, problema, e passamos a nos preocupar com isso, e a preocupação traz um negócio chamado ansiedade, a Bíblia diz que nós devemos pegar todas essas coisas e descarregar, colocar nas mãos de Deus, em oração. E entender que quando você coloca algo nas mãos de Deus, é Deus que vai resolver aquilo, já não é mais você. Você não colocou nas mãos de Deus? Então deixe Deus resolver. Por que você levou para Deus? Para Deus te ajudar a resolver? Ou para Deus resolver para você? Não é por isso? Então, se você fez isso, pare de se preocupar. Por quê? Quando a gente leva para Deus, a primeira atitude que Deus tem, biblicamente falando, e você já vai tomar conhecimento disso na Bíblia, Deus pode nos liberar de todo medo e da ansiedade paralisante, porque a ansiedade paralisa. A ansiedade toma conta da gente de tal forma que a gente não consegue fazer mais nada. Só ficar ansioso, se preocupando com aquilo. Deus, quando você leva os problemas, as dificuldades para Ele, Ele vai te liberar disso. Ele vai tirar de você esta coisa que paralisa. Ele vai libertar e te ajudar. Ou Ele vai fazer de maneira realística, te ajudar ou fazer por você, trazer para você a solução dos problemas, das dificuldades, e trazer na sua vida o bem-estar, não só para você, mas para outras pessoas também. Então, primeira atitude, estou com medo disso, estou preocupado com isso, não consigo resolver isso. O que eu faço? Primeira atitude,
Vou tentar resolver. Não consigo. Cheguei à conclusão que é demais para mim. Não dá para resolver. Não consigo. Vou levar isso para Deus. Porque eu já não consigo. Se você chegou à conclusão que você não consegue, não adianta ficar preocupado, pensando. Não adianta, isso é perder tempo. Isso leva à depressão, à ansiedade, ao medo, à preocupação. Você vê que não é uma coisa inteligente, porque você já resolveu que você não consegue. Então você vai levar para Deus. Levou para Deus, você vai esperar que Deus te resolva ou que Ele te ajude a resolver. Que Ele resolva ou que Ele te ajude a resolver. Você já levou para Ele. Então vamos pensar agora. Isso foi de maneira lógica, de maneira racional que nós falamos até agora. Falei de maneira lógica. Tentei resolver. Não consegui. O que eu faço? Levo para Deus. Senhor, tenho esse problema, essa questão. Não consigo resolver. Preciso que o Senhor me ajude. Pronto, já pedi ajuda. Então não adianta eu ficar agora me martirizando, porque eu já sei que eu não consigo, já cheguei a essa conclusão, não consigo. Fui buscar ajuda superior daquele que pode resolver para mim. Ou me ajudar a resolver. Porque às vezes Deus não vai fazer por você, Ele vai te ajudar a fazer. Então não adianta mais eu me preocupar. A preocupação agora é algo que eu gosto de chamar de água de salsicha. Por que eu chamo de água de salsicha? Porque para que serve a água de salsicha? Para nada. Sabe aquela, quando você vai fazer salsicha, você não fermenta, não ferve ela antes, numa água, aquela água não fica meio avermelhada, alaranjada. Para que serve aquela água? Para nada. Joga fora. E esta preocupação, depois que você colocou nas mãos de Deus, não serve mais para nada. Você já colocou na mão de Deus. Daqui para frente é esperar Deus fazer. Ah, mas se Ele não fizer? Pouca fé. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque se você não tem fé que Ele possa fazer, por que você levou para Ele então? Falta de inteligência. A gente precisa pensar. Mas quando a gente está enfiado na depressão, na ansiedade, na preocupação e no medo, a gente não pensa, não raciocina. Então existem algumas coisas que nos levam a cair nesta armadilha da ansiedade, da depressão, da preocupação. Tem gente que se larga completamente, né? Não come, não bebe, não toma banho, não sai de quarto. Não resolve nada isso. Não ajuda em nada. Levou para Deus, vida que segue. Deixa Deus resolver, ou que Ele te ajude a resolver. Vamos tratar disso biblicamente agora. Usando a Bíblia. Às vezes, e você vai fazer uma análise sua. Se eu tivesse frente a frente com você, eu estaria fazendo. Mas eu não estou. Eu nem sei quem, ou se tem alguém. Algumas pessoas provavelmente estão nos ouvindo, nos vendo, mas eu não conheço. Então eu vou te ajudar, ou tentar te ajudar, com a Bíblia aberta, mesmo sem estar na sua frente, sem te conhecer. Às vezes as pessoas têm depressão por causa de coisas que ela... 90%, 91 pouquinho por cento da depressão é por causa de coisas que estão acontecendo conosco, por causa de coisas que nós fizemos. E isso causou consequência, teve consequência
E essas consequências nos incomodam. E a gente não sabe como resolver. Porque, às vezes, em grande parte das vezes, o medo, a ansiedade, a depressão, ela é resultado da nossa própria culpa. Ah, eu poderia ter feito assim, não fiz. Olha que eu estou agora a minha situação. Eu poderia ter agido assim, não agi. Olha agora o que eu estou passando. Então, se você tem essa impressão, essa consciência muitas vezes de que aquilo que está acontecendo com você é fruto, é resultado de coisas que você deveria ou poderia ter feito diferente, ou não fez e deveria ter feito, mas que isso que você está passando agora é culpa sua, de uma forma ou de outra. Se você tem essa impressão, é porque, via de regra, o Espírito de Deus está te alertando. O Espírito Santo. Algumas pessoas gostam de usar o termo incomodando. Eu não gosto, porque eu acho que o Espírito Santo não incomoda. Não tem como o Espírito Santo de Deus incomodar. Ele não é um incômodo. Ele alerta. Ele traz alerta. Olha, você está passando isso porque você não fez aquilo. Olha, porque você fez aquilo e você não deveria ter feito. Quantas vezes a gente briga com alguém, não poderia ter brigado, né? Aí a gente vai se martirizando. Então, se você está entendendo, eu não posso ficar com muitos detalhes, porque é tanta coisa para falar e o tempo passa aqui. Se você está sentindo que a sua depressão, a sua ansiedade, o seu medo, a sua preocupação é culpa sua, você está sentindo isso? Isso é um negócio que está incomodando a sua alma. Muito bem. Peça perdão para Deus. Senhor, eu estou com medo, eu estou com ansiedade, eu estou com depressão. Porque eu estou ouvindo uma voz aqui na minha cabeça que está dizendo que isso é culpa minha, porque eu deveria ter feito, não fiz, porque eu não deveria ter feito e fiz, porque eu não deveria ter falado, eu deveria ter agido diferente, eu tinha que ter sido mais honesto e não fui. Confesse isso para Deus. Você vê que eu não estou tratando a coisa cientificamente. Eu comecei com a razão e agora eu estou tratando a coisa de maneira espiritual. Confesse a Deus, se arrependa, busque o perdão para Deus e busque corrigir aquilo em que você errou. Está cheio de gente aí ouvindo, né? E que sabe que o que está passando é culpa sua. Às vezes a pessoa não foi profissional o suficiente naquele emprego, perdeu o emprego. Numa época dessa difícil, né? Mas não foi profissional. Ah, eu ganhava muito pouco e agora você não ganha nada. Né? Quantas vezes o sujeito, na hora de pedir um emprego, quantas vezes a gente é mal atendido, né? Você vai num lugar, a pessoa te atende mal, mas também eu ganho pouco, não sei o quê. Mas na hora de pedir um emprego, você aceitou qualquer coisa. Depois de 2, 3 meses que você começou a botar a vida em ordem, estou falando de emprego, são outras tantas coisas. Na hora de pedir, você aceitou. Você estava desesperado, desesperada. Aí passaram-se 3, 4, 5 meses, você começou a botar a vida em ordem, já começa a achar que aquilo não é bom. Se esqueceu do que você passou. E aí começa
a não ser um bom profissional. O que acontece? Perde o emprego de novo, é culpa sua. Olha, você aceita o emprego se você quiser, aqui a gente paga tanto. Não quero, tudo bem. Ou quero, aceito. Se aceitou, trabalhe. Estou citando emprego, mas são outras tantas coisas que funcionam assim também. Então você está sentindo que isso é culpa sua. Corrija. Corrija. Da outra vez, faça diferente. Aceitou, faça por merecer aquilo, seja pouco ou muito. Porque senão vai acontecer de novo. Né? Vá até Deus, peça perdão, pediu perdão. Eu recebo muito esse tipo de pergunta, pastor, mas eu pedi perdão, como é que eu sei que eu estou perdoado? É lógico, Deus não vai mandar um zap para você. Olha, você pediu perdão e eu aceitei o seu perdão, viu? Você está perdoado. Deus não vai mandar. É pela fé. A gente se arrepende pela fé e pede perdão a Deus pela fé. E pela fé nós acreditamos que estamos perdoados. É pela fé. Ninguém recebe uma carta, um e-mail, um zap, uma mensagem no Facebook que está perdoado. Claro que não. É pela fé. Pela fé nós somos salvos, né? Então, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Muita gente está depressiva, ansiosa, por causa dos seus pecados. Peça perdão. Outra coisa que carrega as pessoas, a ansiedade. Gente, eu estou querendo espirrar. Perdão, mas não tem jeito. Todo mundo espirra, né? Não é muito bonito espirrar, mas... Outra coisa que causa depressão, me desculpem, é o sono. Você sabia que sono causa depressão? E dormir, o ser humano, todo ser vivo, animal, dorme. Precisa dormir. Dormir faz parte. Né? E o ser humano, todo mundo sabe disso, mas tem gente que abusa. Todo ser humano precisa, variando de pessoa para pessoa, dormir no mínimo 8 horas por dia. No mínimo. Tem gente que precisa de 9, 10 horas. Isso é variável de pessoa para pessoa. Mas no mínimo 8. Se você priva o seu corpo, o seu organismo, a sua alma do sono, isso pode aumentar a ansiedade, pode aumentar a depressão. Precisa descansar. Não porque eu sou ativo, porque Jesus dormia, gente. O homem perfeito, sem pecado, dormia. Você e eu, nós somos o quê? Comedores de arroz e feijão, nós precisamos dormir. Dormir faz parte do nosso corpo. Né? Isso é bíblico. Se você for lá no livro de Salmos, por exemplo, você vai ver. Salmo 104, versos 20, 23, por aí você vai ver sobre o sono. Tu ordenas a escuridão e faz-se noite. Todos os animais da floresta, tal. Todo mundo precisa dormir. Nasce o sol e logo se ajunta. Se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e o seu trabalho até o anoitecer, quando o homem precisa dormir. Precisa descansar. Tem gente que acha... Ninguém está falando para você passar o dia dormindo, né? Entendeu? Não fazer nada, só dormir. Não, não é isso. Mas precisa dormir. Precisa descansar. O corpo precisa para se recuperar. Porque você está em movimento. Eu estou aqui, estou sentado, ó, mas eu estou gastando energia.
Falar gasta energia, pensar gasta energia. Cada vez que você mexe com a mão, com a boca, você gasta energia. E o sono é uma das maneiras de repor isso. É claro que o alimento também. Mas o sono descansa a musculatura, descansa a carne. Precisa dormir. Se não dorme o suficiente, aumenta a ansiedade. Aumenta. A pessoa fica, sabe, incomodada. Agora, pô, pastor, eu quero dormir, mas eu não consigo dormir. Primeira coisa a fazer. Primeira coisa a fazer se você não consegue dormir. Peça ajuda a Deus. Senhor, eu preciso dormir, eu não consigo. Deita na cama, pega um livro para ler. Você quer coisa melhor para dormir do que começar a ler? Pega a Bíblia, vai lendo. Você vai ver que o sono vai vir. Peça ajuda a Deus. Talvez você precise de um médico para dormir, de uma ajuda médica. Não quer dizer que você vai depender de remédio a vida inteira, não, mas nesse período em que você está cuidando da sua depressão, da sua ansiedade, da sua preocupação, do seu medo. Talvez você precise de um médico. Não tem esse negócio. Você vai buscar a ajuda de Deus. Talvez Deus te encaminhe para um médico que vai te ajudar. Porque a ajuda de Deus não vem só com um milagre. Tem gente que acha que aquilo que vem de Deus tem que ser milagre. Um bom médico é uma ajuda de Deus. E talvez nesse período você precise de um bom médico. Vai te dar um relaxante, vai te dar um calmante. Eu não sei, isso é o médico que vai fazer. Mas talvez seja necessário. Pelo menos nesse período. Neste período. Outra coisa que ajuda a vencer a depressão, a ansiedade. Se eu não conseguir terminar hoje, eu termino amanhã isso aqui, viu? Porque é muita coisa. Esse assunto é extenso. Aí a gente faz parte 1 e parte 2, né? Porque eu estou vendo pelo tempo aqui. Eu não vou pular. Não vou pular. Isso aqui não pode pular. Né? Então, ó, a gente falou, primeira coisa, está sendo alertado que aquilo que você está passando é culpa sua, peça perdão a Deus e mude. Segunda coisa, durma. A noite foi feita para dormir. Tem que ser no mínimo 8 horas. Ah, não, eu preciso dormir 10 horas, então vai dormir mais cedo. Terceira coisa, seja mais realista. Seja mais realista. Sabe por quê que eu estou falando isso para você? E eu quero que você se lembre disso. Muita coisa que você pensa não acontece. Você acha que vai ser assim? Você acha que vai acontecer daquele jeito? Você acha que vai adoecer? Você acha que vai morrer assim? Você acha que daqui a pouco não vai dar? Não sei o quê. E eu quero dizer uma coisa para você. Isso não é dado meu, isso é dado científico. 99% dos nossos pensamentos, medos, preocupações não acontecem. Isso tudo que você está pensando, 99% disso, cientificamente, não vai acontecer. Ou não vai ser tão grave do jeito que você está pensando. Porque o ser humano tem esta mania de não ser realista, de ser dramático. Então eu não sei o que você pensa, eu sei o que eu penso. Eu não sei os medos que você tem, eu sei os meus. 99% disso não vai acontecer desta forma, ou com essa gravidade. Então quando você pensar, você fala, espera um pouquinho,
Eu tenho 1% de chance só de acontecer do jeito que eu estou pensando. Então, eu preciso ser mais realista. Eu preciso me concentrar no hoje, viver a minha vida, um dia de cada vez. Isso é bíblico. Dá uma lida lá. Em Mateus, capítulo 6, versículos... Mateus, capítulo 6, eu vou ler. Não vou nem pedir para você ler, eu vou ler. Amanhã a gente continua, não vai dar mesmo para terminar. Mateus, capítulo 6, versículos do 25 ao 34. Olha só. Por isso vos digo, Jesus falando, não é o Mário falando, é Jesus. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É claro que Jesus não está trazendo essa estatística aqui, mas ele está dizendo a exata. A ciência só prova aquilo que Jesus já falou. As pessoas se preocupam, olha, meu Deus, amanhã eu não vou ter o que comer, olha, eu não vou ter o que vestir, não sei. Não se preocupa, porque você está achando. Mas, segundo a estatística científica, 99% das coisas que a gente pensa, ou das coisas que a gente imagina, não acontecem do jeito que a gente pensa ou na gravidade que a gente pensa. Então, a Bíblia e Jesus está dizendo, seja mais realista. Para. Eu ouvi aquele sujeito lá no rádio falando que 99% desses pensamentos aqui não vão acontecer. Ou não vão ser tão graves como eu estava pensando. Então por que eu estou aqui me matando? Não vou me matar, não vou. Estou fazendo o meu melhor. Não sou vagabundo, vagabunda. Não sou encostado. Não sou frouxo. Esse é o meu melhor. Estou fazendo. Já coloquei na mão de Deus. Eu vou aguardar. Ou Deus vai resolver para mim, ou Ele vai me ajudar a resolver. Mas aí vem aquele pensamento, olha, você não vai ter dinheiro para isso. Eu já não tenho dinheiro. Como é que eu faço? Você já não tem? Você já não tem. Não é por desonestidade. É porque você não tem. Chega para a pessoa e diz, olha, estou passando um momento difícil, você vai precisar esperar. Eu não estou querendo não pagar. Por exemplo, estou falando de uma dívida. Mas existem outras coisas que nos atormentam. Chega, fala para a pessoa para quem você deve, olha, eu sei que eu devo, não nego que eu devo, mas eu estou passando um momento dificílimo, não estou conseguindo pagar. Aguarde, porque eu vou pagar. Aguarde. Você tem meu endereço, você tem meu telefone, eu não estou fugindo, não estou me negando. Eu estou vindo aqui com honestidade. Neste momento eu não tenho. Aguarde. Eu vou pagar. Eu não sumi. Seja honesto. Porque o feio, sabe o que é o feio? O desonesto? É você dever e fugir de quem você deve. Puta lá, aquele cara, eu devo para ele. Não, chega lá, enfrenta. Olha, não tem. Você precisa esperar. Eu estou desempregado, estou procurando emprego. Aliás, se você souber de um emprego, me avise. O que a pessoa vai fazer? Porque eu vou... Não vai nada, porque não vai adiantar. Eu estou sendo honesto, estou abrindo o jogo. Você vai ver como isso... Já falei, ele vai ter que esperar. Não é desonestidade sua. É honestidade. Aquela pessoa já sabe que não pode esperar o dinheiro da sua parte. Entendeu? Isso é honestidade. Mas que você
Na primeira oportunidade, a mesma honestidade vai te levar a pagar. É duro, claro que é. Mas você já orou, você já pediu perdão. Não está dependendo de você. Você está sendo honesto. Faça isso para você ver. Como você vai, parece que vai sair uma tonelada das suas costas. A pessoa vai ficar brava, você diz, olha, não adianta. Você acha que é fácil para mim estar aqui? Difícil, mas eu estou sendo honesto. E se você fizer isso, você vai ver que diminui a depressão, a ansiedade, o medo, a agonia. Honestidade. Honestidade. Irmão, irmã, quando a gente está... Não vai dar tempo. Tem tanta coisa para falar, gente. Olha, tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens para falar. Vou ter que continuar amanhã, né? Mas dá uma lidinha, Mateus capítulo 6, versículos do 25 ao 34. Você vai ver Jesus falando sobre isso. Não adianta viver ansioso. Você só está se maltratando. Está sem dormir, aí não dorme, fica irritadiço, agoniado, sempre com aquela cara, né? Daí vai procurar emprego com aquela baitolheira, não consegue. Por quê? Vamos tratar a coisa racionalmente. Amanhã a gente vai falar, por exemplo, de outras coisas importantíssimas que vão te ajudar. Não vão resolver para você. Vão te ajudar, né, a ter sob controle essa coisa da depressão, da ansiedade, do medo e da preocupação. Coisas que talvez você não faça, hein? Coisas simples. Não pensa que você não vai gastar um centavo, né? Coisas simples. Puxa vida. Você vai fazer uma vez, vai falar, mas não é que o negócio é bom mesmo? É, porque é simples. E porque é bíblico. Porque não é invenção. Né? Por exemplo, aí, ó, não se preocupar excessivamente é bíblico. Jesus falou, Mateus 6, 25 ao 34. Mas é amanhã, porque hoje, ó, acabou o nosso tempo. Não é que o tempo é curto, o tempo é o tempo certo. É que é um assunto complexo. Né? Mas amanhã eu vou deixar aqui, olha. Amanhã eu vou começar a falar deste assunto, vou até começar a programação um pouquinho mais cedo, se for possível, para concluir amanhã, né? Como é que se trata a depressão, a ansiedade, a preocupação e o medo com a Bíblia aberta. Pronto. E sendo racional, né? Porque Cristo não quer gente que não pensa. Porque quem não pensa não consegue nem adorar a Deus, nem cultuar a Deus, porque o culto que o Senhor nos pede é em espírito e em verdade um culto racional, razão, né? Amanhã, infelizmente, vou ter que concluir amanhã. Mas coloque em prática isso que nós já falamos hoje. Nós já falamos hoje de você avaliar a sua vida, instruído pelo Espírito Santo de Deus, de você dormir bem e de você ser realista. 99%, segundo as pesquisas que existem por aí, as coisas que você pensa não acontecem. E quando acontecem, não é na gravidade que você pensava que ia acontecer. Coloque em prática já isso. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor. Graças nós te damos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu ensino, pelo teu amor para conosco. Graças, graças, graças nós te damos. Ô Senhor, fala aos meus irmãos e irmãs que estão passando por esse problema, né, de medo, ansiedade, síndrome do pânico, que eles pensem, né,
em tudo isso que foi dito. Foram poucas coisas que nós conseguimos falar, mas que eles pensem nisso e já comecem a colocar em prática. E amanhã tem muito mais que vai ajudá-los a vencer isso, eu tenho certeza. Muita gente vai vencer isso com a Bíblia aberta e com a razão, né, debaixo do poderio do nosso Senhor. Continua falando conosco, nos instruindo, nos livrando do mal, Senhor, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.